Dia. Sejam muito bem-vindos a mais um culto na Fonte São Paulo, uma igreja que tem a missão de inspirar. Você que nos visita a primeira vez, sinta-se em casa, sinta-se bem recebido. Nós queremos te conhecer, se possível, no final do culto. Você que é de casa, bem-vindo a mais um culto, a mais uma série da Fonte São Paulo. É uma alegria ver vocês, conversar com vocês, louvar e orarmos juntos a esse Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é amoroso e é justo. Você também que nos ouve na internet, no Spotify, no YouTube, enquanto corre na esteira, enquanto trabalha, enquanto dirige, venha conhecer a igreja. É muito bom ouvir pregações no carro. É muito bom poder ouvir pregações enquanto lava a quantidade imensa de prato na louça. Mas é ainda melhor ser igreja. É ainda melhor estar com a igreja. É muito bom cantarmos juntos em uma só voz e adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando uma nova série, Jonas, de quem vem a salvação. Um dos livros mais conhecidos dentro da igreja, fora da igreja. Um dos livros mais conhecidos, mas tão mal entendidos. A história que nós ouvimos desde o Minifonte, desde a tia Márcia no Ministério Infantil, mas que pouco a gente consegue compreender na sua dimensão, a sua história, o que realmente Ele quer nos ensinar. Nós lemos, e eu tenho muitas Bíblias infantis em casa, e todas elas contêm Jonas. Mas infelizmente é a baleia ou o peixe. Infelizmente é uma parte da história que não consegue contemplar as belezas, as grandezas desse livro tão especial, desse livro tão importante na caminhada cristã, que nos aponta para algo maior do que Jonas, que aponta para algo maior do que nós mesmos. E será um mês especial na nossa igreja. Um mês especial porque não será somente a nossa série aqui de mensagens sobre Jonas. Nós temos um mês dedicado a repensar o nosso chamado evangelístico, a repensar um pouco mais sobre o que essa história nos ensina, capítulo após capítulo. Então nós temos 4 capítulos de Jonas, mas também 4 capítulos que nós vivenciaremos aqui na igreja nesse mês. Nós teremos a série de Jonas aqui, semana após semana, nos próximos 3 domingos, hoje mais 3 domingos, onde nós meditaremos sobre esse profeta, sobre essa mensagem. Nós tivemos agora há pouco, às 9 horas, uma aula do Capacita, onde nós passamos um pouquinho mais sobre o panorama desse livro. Quem escreveu, com qual finalidade, qual a sua mensagem. E se você perdeu, sinto muito. Não, se você perdeu, você pode acessar no YouTube, hoje à tarde, amanhã, para poder entender um pouquinho mais sobre esse livro. Aqui nós vamos passar pelos versículos, pelos capítulos, mas meu convite é que você possa entender um pouquinho mais dessa história, assistir a nossa aula, que foi transmitida, está disponível no YouTube. Em terceiro lugar, nós vamos ter uma campanha aqui na igreja. A campanha 30 por 3. Você vai ter a chance durante esses 30 dias, durante esse mês, de orar por 3 alvos evangelísticos. Você vai receber esse marca-página no final do culto e você vai preencher o nome de 3 pessoas, familiares, amigos, chefes, desconhecidos, inimigos, pessoas que você quer compartilhar, falar do amor de Cristo ao longo desse mês. Então você vai receber, você vai preencher e durante 30 dias, na sua Bíblia, na sua geladeira, no seu livro, relembrar de orar para essas pessoas. E nós teremos também ao longo desse mês posts no Instagram sobre a história de Jonas. Por favor, compartilhe, curta, comente. Não porque a gente quer mais seguidores ou mais alcance, porque nós queremos no dia 2/8 fazer um grande culto evangelístico. Nós queremos de fato nesse dia cumprir nossa missão de inspirar transformação pelo Evangelho. Todo culto aqui na igreja é um culto que prega e canta o Evangelho. Mas nós queremos nesse dia 2 chamar pessoas que nunca pisaram numa igreja, chamar pessoas que estão distantes da igreja, para ouvirem do amor do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que essas pessoas que nós escreveremos
o nome delas, estejam aqui nesse domingo, para que elas ouçam sobre esse Jesus Cristo que nos salvou e nos redimiu. Sobre esse Deus misericordioso e amoroso. Então nós queremos, ao longo desse mês, estudar, mais um estudo que vai trazer para a nossa prática, e vai nos fazer dobrar o joelho e orar por essas pessoas. Por isso, eu queria te convidar para você fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos orar já por esse mês, por essa mensagem, e também por esse culto evangelístico que nós teremos no dia 2/8. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado porque é uma igreja que ama o Senhor, que vem domingo após domingo, Pai, anunciando a tua mensagem do teu evangelho, Pai, que canta a mensagem do teu evangelho, que ora o teu evangelho. Mas nesse mês, Pai, que o Senhor possa fazer algo especial em nós, através de nós, Pai. Que o Senhor possa nos usar, para que a gente possa alcançar outras pessoas para conhecerem o teu nome, Pai. Queremos, ao longo desse mês, orarmos constantemente por essas 3 pessoas, pelo menos. E que no dia 2 a gente possa estar aqui como igreja, Senhor, recebendo desconhecidos, familiares e amigos, e testemunhando do amor de Jesus Cristo. Esse é meu convite, essa é a minha oração. Se o Senhor não fizer, nada disso vai ser possível, nada disso vai ser suficiente, Pai. Então venha, faça a sua obra e atue em nós, através de nós. Assim que nós oramos no teu nome, amém. Nós estamos numa série sobre Jonas, e durante os próximos 4 domingos nós veremos Jonas em diversas situações, em diversos lugares. Hoje veremos Jonas no porto, semana que vem no peixe, dia 19 no púlpito e dia 26 na planta. 4 P's, 4 locais que mostram o nosso profeta, um profeta imperfeito, como a gente vai ver e vai descobrir a partir de agora. Por isso te convidar você a, durante a semana, ler o capítulo indicado. Nós não conseguiremos fazer uma leitura pública, todo mundo em voz alta, nós passaremos por alguns versos e trechos da palavra, mas ao longo da semana, leia, medite, ora, reflite sobre aquele capítulo, Jonas 1, 2, 3 ou 4. Deus nos dê graça nesse mês e nos ensine sobre esse profeta e sobre esse Deus maravilhoso. Hoje nós encontraremos Jonas no porto. O porto é o lugar de decisões importantes. Eu não sei qual decisão, aonde você estava na decisão mais importante da sua vida. Talvez no altar, no casamento, talvez diante do seu chefe ao assinar um propósito de emprego, talvez diante de uma sala de maternidade onde você viu o seu filho ou sua filha nascer. Momento onde você esteve diante de pessoas, onde você teve a chance de evangelizar. Momento que alguém te chamou para liderar o ministério na igreja. A realidade é que todos nós nos encontramos em portos ao longo dessa vida. Momentos onde nossa fé, o nosso coração, a nossa teologia é testada. Momentos de decisão onde cada escolha pode afetar e pode afetar muito. E aqui nós encontramos o profeta Jonas, num porto. A decisão de ouvir a voz do Senhor, de ir até Nínive, ou de virar as costas e ir para uma outra cidade. A decisão de obedecer ao Senhor e anunciar a mensagem para aquele povo, ou de fugir e se encontrar num barco a caminho de Tarsis. Hoje nós veremos Jonas nessa decisão e como a sua decisão afetou não somente a sua vida, mas tantas outras pessoas que estavam naquele barco. Hoje nós veremos em 3 pontos a nossa mensagem de hoje. O chamado de Deus, em Jonas 1, versos 1 e 2. A resposta de Jonas, o verso 3. E por fim, a consequência da sua decisão. Jonas estava diante de uma decisão importante. E como nós veremos, ele desobedeceu. Ele virou as costas, ele pegou um barco e foi em direção contrária à palavra do Senhor. E de alguma forma Deus envia uma tempestade forte, que até os marinheiros tiveram medo, para chacoalhar, para acordar o profeta dorminhoco, para mostrar para Jonas que aquela não era a sua vontade, que a paz que Jonas experimentava não era a paz que nós lemos e oramos hoje, para acordar Jonas para a sua mensagem, para acordar Jonas para aquilo que ele deveria fazer, a sua missão. E Jonas ali dormindo, enquanto os ímpios clamavam e adoravam os seus deuses, Jonas se encontrava dormindo em um porão. E ali, o grande capitão daquele navio acorda Jonas. Jonas, clame ao seu Deus. O que você faz dormindo? O navio está afundando.
Uma grande tempestade está vindo, está acontecendo. Venha, Jonas, clame ao seu Deus. E Jonas nada faz. O grande profeta nada faz. E ali os marinheiros, os tripulantes desesperados começam a jogar suas coisas de fora para esvaziar aquele navio, para encontrar salvação em refúgio. Mas nada que eles façam é capaz de aplacar aquela tempestade, aquele dilúvio. Eles decidem, através de dados, através de pedras, tirarem na sorte sobre quem deveria ser aquele que seria jogado às águas. E curiosamente, o indicado foi ele, Jonas, que estava ali de forma imprópria e inadequada, é o grande sorteado da vez. E os marinheiros desesperados tentam, de alguma forma, salvar Jonas. Não, vamos jogar mais alguma coisa, vamos tentar mais uma oração, mais alguma coisa. Mas nada disso melhora a tempestade. Pelo contrário, a tempestade só piora. E ali, depois do desespero, Jonas fala assim: eu sou culpado por essa situação, podem me jogar ao mar. E como última saída, como última forma, eles jogam Jonas ao mar. E curiosamente, a tempestade cessa. Curiosamente, o mar se acalma. E ali, os tripulantes encontraram a paz e a tranquilidade de um mar acalmado. Enquanto Jonas talvez se via diante da morte. Mas haveria um peixe, um grande peixe, que engole Jonas, para que a sua história não terminasse ali. E é sobre isso o capítulo 1 de Jonas. Alguém que recebeu um chamado de Deus para pregar a palavra, alguém que respondeu em desobediência e alguém que lidou com as consequências da sua decisão. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O chamado do Senhor começa com versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O livro começa com o Senhor, com a sua palavra. Uma ordem muito clara, uma ordem muito sucinta, muito prática. Não tinha ali o que entender, não tinha ali grandes complicações. Mas o Senhor chama Jonas para essa missão, de ir até Nínive e pregar sobre quem Deus é, de pregar a grande cidade de Nínive contra ela. E nós vemos o Senhor chamando, porque Jonas era um profeta do Senhor. Nós vemos Jonas, vemos o Senhor, Yahweh, o Senhor que chamou Moisés, Abraão e outros profetas, chamando Jonas. A palavra do Senhor veio. Por quê? Porque a maldade de Nínive chegou até o Senhor. O Senhor não aguentava mais o povo de Nínive, não aguentava mais a maldade, a crueldade, a violência. O Senhor, que é um Deus misericordioso, amoroso e justo, não aguentava mais lidar com o mal daqueles seres humanos. Não aguentava mais tanta violência, tanta idolatria, tanta impunidade. E o Senhor do céu, reinando soberanamente, chama Jonas. O livro começa com a mensagem do Senhor, chamando um profeta. Porque esse livro, por mais que tenha o nome Jonas escrito nele, não é sobre esse profeta, é sobre esse Deus, sobre esse Senhor, que é misericordioso, que é bondoso, que é justo, e que odeia o mal, que odeia a maldade. Um Deus justo, santo e perfeito. E esse Deus decide chamar Jonas, um batista que cresceu desde criança na igreja. O seu pai era profeta, ele foi no minifonte, ele teve aula na salinha, ele ia arrumadinho, engomadinho para a igreja, ele tinha culto doméstico semanalmente na igreja, na sua casa, ele tinha amigos cristãos, ele viu seu pai indo de vários e vários lugares pregando a palavra, porque seu pai também era profeta, Amitai, ele também era profeta, ele tinha esse ofício, essa função. O Senhor Deus separou ele para isso. Ele sabia o que era pregar a palavra do Senhor. Ele já tinha feito isso em outras vezes. E o Senhor chama Jonas,
um profeta, alguém que sabia quem era o Senhor, que tinha uma boa teologia, que tinha uma boa formação na igreja, ele frequentava domingo após domingo, ele tomava a ceia do Senhor. E o Senhor chama Jonas para uma missão aos seus olhos inadequada. Aos olhos de Jonas, uma missão imprópria, uma missão odiosa. Vá depressa, vá agora à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Jonas, o israelita, Jonas, o batista, Jonas, o que cresceu na igreja, foi chamado para ir a uma região violenta, uma região idólatra, uma região violenta, uma região que era contrária ao Senhor, para ir e pregar contra ela, para ir e denunciar a maldade do povo, para ir e pregar arrependimento, porque o que o Senhor queria era que o povo acordasse a sua maldade, se voltasse contra o Senhor, porque Deus se importava com aquela nação, Deus se importava com aqueles ímpios, Deus se importava com quem pensava diferente do povo de Israel. Deus chamou Jonas para uma missão inadequada, para uma missão difícil de aturar. Não era fácil para um israelita sair da sua região e pregar um lugar que ele odiava. Não era fácil ele ver os seus inimigos ouvindo do amor do Senhor Jesus Cristo. Não era fácil para ele. Mas o Senhor chama Jonas para essa missão, para anunciar o Evangelho, para anunciar arrependimento. E Jonas é uma ilustração do que o Senhor faz com Israel. Jonas era um hebreu, um judeu, um israelita. E o chamado de Jonas era o mesmo chamado para Israel. Deus fez uma aliança, um pacto com Israel. Era a nação eleita do Senhor Jesus Cristo. Não para que vivesse ali num clã fechado, mas como Isaías declara: eu guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios. Deus queria com Jonas e com o povo de Israel, os escolhidos, os amados pelo Senhor, para que eles anunciassem, para que eles fossem luz, para que eles declarassem o amor do Senhor Jesus Cristo. Era assim com Israel e era assim com Jonas. De não ficar onde você está, de não se contentar com sacrifícios, com cultos, mas de ir e brilhar essa luz para os gentios, para que todas as nações, todos os povos conhecessem quem é o Deus de Israel, quem é o Deus poderoso, quem é o Deus amoroso. E esse chamado que valia para Jonas, valia para Israel, é o chamado que Mateus fala, que vale para cada um de nós. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. O Senhor continua nos chamando para brilhar nesse mundo, para fazer a diferença, para obedecer a sua palavra, para anunciar o seu evangelho, para ter uma família unida que glorifique ao Senhor, para ser um trabalhador excelente no seu trabalho, não para promoção, não para melhor salário, não para ego pessoal, mas para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Quando nós brilhamos a luz de Cristo, pessoas conhecem a Cristo e não a nós. Nós somos apenas um caminho, um canal, para que as pessoas conheçam o Senhor. O Senhor continua chamando profetas, o Senhor continua chamando a sua igreja para brilhar a sua luz. E infelizmente, a igreja tem falhado na sua missão de brilhar. Infelizmente, nós estamos tão preocupados com debates políticos que deixamos de brilhar a luz do Senhor. Nós estamos tão preocupados em rivalidades e rixas secundárias da internet que deixamos de brilhar a luz de Cristo. Nós estamos tão longe do chamado de Cristo Jesus. Mas Ele continua chamando a sua igreja e pessoas para brilhar a luz dEle, para que pessoas conheçam e glorifiquem ao Pai que está no céu. O chamado de Jonas vale para cada um de nós. Deus nos dotou de dons, de talentos, de capacidades, para que cada um possa ir para sua Nínive, ir para sua cidade, ir na sua casa, no seu trabalho e anunciar a mensagem de Cristo.
Eu sei, Jonas sabia que nem sempre essa missão é fácil, que nem sempre é agradável, mas o Senhor continua chamando cada um de nós para a missão de brilhar a luz de Cristo. Como Jonas, nós somos chamados pelo Senhor. Como Jonas, o Senhor nos chama: levante, vá, faça, pregue, discipule, acompanhe, lidere ministério, sirva na igreja, seja um marido exemplar, uma esposa exemplar, um trabalhador excelente, para brilhar a luz de Cristo, para que pessoas conheçam o nome de Cristo. O Senhor continua chamando profetas como Jonas. Mas Jonas, versículo 3, ele pega esse chamado, ele pega essa ordem, vira as costas e vai embora. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O profeta, o grande cristão, o batista de criança de carteirinha, o cristão de terno e gravata, o grande pregador, virou as costas. Ele não pergunta para o Senhor, não questiona o Senhor, ele não fala, não quero, não vou. Ele simplesmente vira as costas e vai embora. Ele vai para a direção contrária, para mais longe do que seria a própria cidade de Tarsis, de Nínive, desculpa. Ele vai embora. Ele vai para a terra em vez de ir para o mar. Ele vai para o mar em vez de ir para a terra. Ele foge do Senhor, tenta fugir, ele desce. Essa é a resposta do profeta. De fugir, de virar as costas, de dizer não. Ou de não ter nem coragem de dizer não. Simplesmente não responder à ordem do Senhor. É interessante porque é isso que o pecado faz com cada um de nós. Parece que sempre há uma alternativa a responder à vontade do Senhor. Parece que sempre há um caminho. Parece que sempre há uma saída. Parece que sempre há um barco. O texto diz que ele encontrou um navio que fosse para um outro lugar. Ele encontrou uma porta aberta para fugir do Senhor. O pecado sempre oferece uma saída que parece mais fácil, que parece mais rápida, que parece aos nossos olhos mais agradável. O Jonas teve a sua saída. Jonas teve o seu barquinho. E muitas vezes haverá no nosso mundo, haverá ao nosso redor saídas à resposta do Senhor. Não são saídas que vêm do Senhor. Não foram portas que o Senhor abriu. Mas alternativas para fugir da vontade do Senhor. E quantas vezes nós escolhemos essas saídas? Quantas vezes nós temos nossas próprias desculpas? Eu não posso agora. Eu estou muito velho, eu estou muito novo. Entrei na igreja agora, eu mal conheço o evangelho. Hoje já fiz muito pela igreja, pelo Senhor. E nós entramos nesse barco, entramos nesse navio. Porque parece uma saída mais segura. Ou parece um caminho mais confortável. Mas esse pecado, esse caminho, essa via, sempre tem um preço. O texto diz que depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O pecado tem um preço. E aqui o preço foi monetário. E muito alto. Ele pagou mais por uma passagem de última hora. Mas muito mais do que um preço físico, monetário. O pecado tem um preço muito alto. Um preço que custa a nossa paz, que custa a comunhão com a igreja, que custa tempo perdido. O pecado oferece uma saída, mas ele cobra um preço muito alto para isso. Um preço muito alto. E infelizmente, assim como Jonas, nós pagamos esse preço. Nós escolhemos pagar esse preço do que ouvir a ordem do Senhor Jesus Cristo e obedecer e se render diante dela. O pecado tem um preço muito alto. E nós veremos que foi muito alto, a ponto de um navio quase destruído. Mas nós pagamos esse preço. Nós dobramos a aposta. Com medo,
com vergonha, com orgulho de obedecer à vontade do Senhor. E o pecado sempre tem um preço. Sim, o Senhor pagou esse preço na cruz por nós, mas o pecado continua tendo um preço. Ele vai ter consequências, como nós vemos aqui. Ele tem um preço. E, infelizmente, nós pagamos esse preço quando nós escolhemos o barco. Escolhemos fugir da vontade do Senhor. E o pecado sempre oferece uma promessa. Olha que interessante, Jonas. Ele pegou o barco para o quê? Para fugir da presença do Senhor. O pecado oferece muitas coisas. Ele oferece até que nós estaremos longe do Senhor. Era o que Jonas acreditava. Se eu me ausentar, se eu for para Tarsis, eu não terei que me ver diante do Salvador, diante do Senhor. Se eu for para um lugar distante, o Senhor não vai estar lá, não vai estar presente ali. O pecado oferece promessas para cada um de nós. Mas são promessas que não são passíveis de serem cumpridas. O pecado, essa via oferece muito, mas ela entrega muito pouco. Jonas queria fugir do Senhor. E como nós veremos, como nós já sabemos, esse Senhor continua ao lado de Jonas. Quanto mais ele foge, mais o Senhor está ali. Mas o pecado sempre oferece uma promessa. Ele tem um preço, ele tem uma saída e oferece uma promessa, mas que não é capaz de cumprir. E Jonas pagaria caro por essa decisão. Não somente ele, pagaria caro por isso. E Jonas é um retrato do povo de Israel. Quantas vezes o Senhor falou, quantas vezes o Senhor ordenou, Israel desobedeceu ao Senhor. Quantas vezes eles provaram do amor, da graça, do cuidado do Senhor. E eles se viraram as costas diante do Senhor. Jeremias declara, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Jonas é um retrato do povo de Israel, que não ouviu, que não ouvia, que não andava, que buscava os seus próprios caminhos, os seus próprios deuses, as suas próprias saídas. O Senhor falava com o povo, e era um povo com coração endurecido, com coração duro, que amava mais o próprio coração, que amava mais a si mesmo do que o Senhor de Israel. E a pergunta que fica é, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta diante do chamado do Senhor Jesus Cristo, de brilhar a luz, de evangelizar e pregar o evangelho, de ser igreja, de servir na igreja, de buscar a santidade, de buscar a comunhão? Qual tem sido a sua resposta? É fácil olhar para Jonas, apontar o dedo, mas quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Quantos de nós trocamos o domingo na igreja para o nosso conforto da nossa casa? Quantos de nós trocamos pessoas que não conhecem a Cristo por algo que eu não quero fazer? Quantos de nós trocamos o serviço na casa do Senhor por mais 1 hora, 2 horas de descanso? Quantos de nós nos calamos diante de pessoas que não conhecem ao Senhor no nosso trabalho? Nós somos como Jonas. Nós estamos fugindo o tempo todo do Senhor. E eu me incluo nisso. Nós estudamos durante um semestre no grupo pequeno como evangelizar. Quantas pessoas você compartilhou esse semestre do amor de Cristo? Nós somos como Jonas. Nós não somos melhores do que ele. Nós estamos constantemente desobedecendo ao chamado de Cristo, o chamado do Senhor. Como Jonas, nós vamos, segunda após segunda, vamos para Tarsis e não para Nínive. Nós pegamos o barco, ao invés de caminhar em direção à promessa do Senhor e à palavra do Senhor. E Jonas, por conta disso, vai se ver em maus lençóis. Por conta disso, Jonas vai se ver num barco, numa grande tempestade. O texto diz que o Senhor
Porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. O Senhor lançou forte vento. Há tempestades e ventanias que vêm do Senhor. O nosso pecado já foi pago na cruz por Cristo Jesus, mas nosso pecado, a nossa omissão, a nossa preguiça, nosso orgulho tem consequência. E tem vezes que o Senhor manda tempestade em nossas vidas, para nos chacoalhar, para nos mostrar sobre quem Ele é, sobre quem nós somos. Nem toda aprovação é fruto de pecado, mas há provações, há tempestades que o Senhor manda para nos chacoalhar, e o nosso pecado tem consequência. Não punição eterna, mas tem consequência. E olha que interessante, como Deus usa as circunstâncias, como Deus usa a tempestade, o dilúvio, o medo daqueles marinheiros, para chacoalhar, para acordar Jonas. Mas seu estado era tão ruim, tão caído, tão duro, que ele estava dormindo, ele não se importava, ele estava longe, ele só queria fugir, se esconder, descer. Mas Deus usa tudo isso para falar com o profeta, para acordar o profeta. Olha que interessante, Deus usa os próprios ímpios, os próprios marinheiros. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode cair dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós, e assim não morreremos. Tem horas que até os ímpios ao nosso redor parecem mais crentes do que nós. Que até os ímpios oram e clamam a Deus, melhores do que nós. E aquele capitão: Jonas, ore, clame, nós estamos clamando, clame e ore você também. E é curioso que as mesmas palavras que o Senhor utiliza no começo, dispõe, Jonas, pregue, levante-se, é as palavras que o capitão usa: levante-se e clame ao seu Deus. A mesma palavra de Deus é a palavra proferida por um ímpio, para acordar Jonas do seu estado, para acordar Jonas do seu sono. Clame ao seu Deus. Deus usa as consequências dos nossos pecados, usa os ímpios ao nosso redor para nos chacoalhar, para nos resgatar, para nos trazer de volta. Mas não somente os ímpios, Ele usa a própria sorte. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Eles jogam no palitinho, nos dados, nas pedras, para ver quem que era o culpado, quem que era o responsável, quem que eles jogariam no mar. E curiosamente, coincidentemente, o sorteado dessa grande mega-sena é Jonas. Deus usa os ímpios e usa a sorte, um costume pagão, um costume dos ímpios, para alertar, para apontar para Jonas. O Deus soberano que usa ímpios, usa sortes para resgatar, para acordar os seus profetas, os seus homens, suas mulheres. E não somente isso, Deus usa perguntas. Quando Jonas foi sorteado, os marinheiros falavam: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? Que povo você pertence? Um grande interrogatório, para ver se Jonas acordava, despertava, relembrava quem ele era. Perguntas que o profeta fez com Davi, para que ele pudesse perceber o seu pecado e a sua falha. Perguntas que nós constantemente ouvimos aqui na igreja, nas pregações, para nos chacoalhar e nos acordar. Deus usa ímpios, a sorte, a sua mensagem, a palavra, um irmão, para nos chacoalhar, para nos acordar, para nos trazer de volta a palavra do Senhor. Esse Deus amoroso e misericordioso
usa as falhas de Jonas, o seu pecado, para trazer ele de volta, para demonstrar o seu amor incansável. E Deus usa tudo isso para relembrar o profeta quem ele era. Quando eles perguntam, Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra firme. Ele lembra quem ele era, que ele era hebreu, que ele era profeta, que ele era filho do Senhor. Eu não sei nessa altura se era da boca para fora, eu não sei se era somente uma resposta teológica, mas de alguma forma aquelas perguntas, aquelas situações, aqueles ímpios fizeram ele relembrar quem ele era. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Relembrar que nós somos filhos do Senhor, nós somos servos do Senhor, nós fazemos parte de uma comunidade de pessoas que amam o Senhor. E Deus usa situações para relembrar quem a gente é, mas para relembrar quem Deus é. Quando nós pecamos, quando nós estamos distantes, nós esquecemos quem é o Deus que nós cantamos e louvamos. Ele respondeu: eu temo ao Senhor, a Yahweh, o Deus dos céus que fez o mar e a terra firme. Eu sirvo esse Deus que controla tudo e todos, que manda a chuva, que acalma a tempestade. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu aprendi no Minifonte. Esse é o Deus que meus pais me ensinaram em casa. Nós precisamos, em meio a tempestades, relembrar quem é o Deus que nós servimos. E esse Deus é amoroso, misericordioso, porque Ele não desiste do seu profeta. Ele podia usar outros profetas, Ele podia usar outros sinais, mas Ele constantemente busca salvar Jonas. Ele constantemente busca transformar Jonas. Jonas queria fugir, o Senhor queria estar perto dele, resgatar ele, trazer ele de volta. Ele precisou usar circunstâncias para que Jonas se lembrasse quem Deus é, mas para relembrar que nós também somos pecadores. Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Eu não sei que Jonas ele queria morrer, eu não sei que Jonas queria só um ato de desespero, mas de alguma forma, ainda que singela, ainda que uma leve pincelada, ele reconhecia que ele era o culpado por aquela situação. O Senhor mandou a tempestade, mas Jonas fala: a culpa é minha. Então pegue-me e jogue no mar, e ele se acalmará. As circunstâncias, as tempestades, os dilúvios, as consequências do nosso pecado, são para relembrar quem nós somos, pecadores. Mas nós somos filhos, amados pelo Senhor. E para relembrar que o nosso Deus, que nos resgatou com preço alto de sangue, um Deus que não cansa das nossas vidas, um Deus que constantemente oferece perdão e reconciliação. E como Jonas, nós somos alcançados incansavelmente pelo Senhor. O Senhor continua alcançando a gente no mais profundo do nosso pecado. E o texto fala: Jonas desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão. Ele vai descer para um peixe. A gente tenta descer e se afastar e fugir, mas o Senhor constantemente, incansavelmente, continua chamando a gente para a sua presença, para o seu chamado, para a sua missão. Ele faz isso com Israel o tempo todo. Ele enviou cativeiros, momentos de fome, momentos difíceis, para acordar Israel, para relembrar Israel do seu pecado. Mas Jeremias declara: eu lhes darei um novo coração, capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão de mim todo o coração. Deus usa as consequências do nosso pecado para que a gente lembre a que povo nós pertencemos, quem é nosso Deus, para que a gente possa voltar ao Senhor. O pecado tem consequências que atingem a nós e ao nosso barco, a nossa casa. Mas o Senhor continua nos chamando e usa cada uma dessas situações
para nos trazer de volta, para nos acordar do nosso estado de sonolência espiritual. E o cuidado de Israel, que Deus tinha com Israel, presente o tempo todo, que trazia de volta, que libertava, mandava profetas, juízes, reis. É o cuidado que nós presenciamos e que o salmista canta. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estará. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também está lá. Lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Deus continua nos resgatando. Não importa onde você está, o quão longe você está do Senhor, Ele continua te chamando. Ele continua presente. Ele poderia usar outras pessoas, outros profetas, mas Ele quer usar a sua vida e te trazer de volta. O Deus de Jonas é o nosso Deus que nos alcança, nos traz de volta. E a pergunta que fica da nossa série é: de quem vem a salvação? De quem vem a salvação? Será que é de Jonas a salvação? Será que é desse profeta fujão, medroso, imperfeito? Será que é de nós, da minha vida, do meu exemplo, do meu testemunho, da minha pregação? Não. A salvação não vem de nós, das nossas palavras, do quão bom ou quão ruim eu sou. O texto declara, quando a tempestade estava revolta, violenta, aqueles ímpios, aqueles homens idólatras, olharam para o Senhor. O que Jonas não conseguiu, aqueles homens conseguiram. Eles clamaram ao Senhor. O texto diz: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. A salvação vem desse Deus, desse Senhor, que manda tempestades e acalma tempestades, que faz até o ímpio, até o idólatra, reconhecer e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus usou o pecado de Jonas para anunciar sua bondade, sua misericórdia para aqueles marinheiros. Não era para Jonas estar lá no barco, não era. Mas Deus usou o barco, o seu pecado, para anunciar a sua bondade, o seu amor para aqueles marinheiros. Porque a salvação pertence ao Senhor. A salvação vem do Senhor. Existe alguém maior do que Jonas, maior do que eu, do que vocês. A salvação vem do Senhor. E esse alguém maior que Jonas, um dia veio e se ofereceu como Jonas. Um dia, ele falou: eu vou para a cruz, pode me colocar, pode me espetar, pode me lançar. Não porque eu mereço, não porque eu sou culpado por isso, mas porque eu vim para salvar pecadores. Jonas merecia ser jogado, e foi. Mas Cristo não merecia, mas Ele fez em nosso lugar. Ele se ofereceu para pagar o preço dos nossos pecados. Cristo é o melhor Jonas, porque Ele se oferece como justo pelos injustos. Porque Jonas foi lançado e ficou no meio do peixe 3 dias e 3 noites. Cristo morreu e ficou 3 dias e 3 noites morto. Crucificado, morto e sepultado, para nos salvar do nosso pecado.
para salvar da maldição, do pecado, da condenação eterna. Há um Jonas maior, Jesus Cristo, que veio para se oferecer em nosso lugar. Para falar, pode me colocar na cruz. Pode matar. Porque eu amo vocês. Porque eu amo meu povo. Ele se ofereceu de forma voluntária. Não porque tinha uma tempestade rolando. Mas assim como Jonas, para aplacar a ira de Deus. Para aplacar a justiça de Deus. Para oferecer o seu amor e a sua graça. Para trazer salvação. O livro de Jonas aponta para um Jonas melhor, maior que viria. E morreria em nosso lugar, em nossos pecados. E esse é Jesus Cristo, esse Deus, a quem pertence a salvação, continua usando Jonas como eu e você. Continua usando profetas imperfeitos como eu e você. Jonas é um espelho de quem nós somos, profetas fujões. Mas Deus quer nos usar para a sua missão. Ele disse, ide por todo mundo, para Nínive, para sua casa, para o seu trabalho, para o Iraque, para nações não alcançadas, e pregar o evangelho a toda criatura, para a direita, para a esquerda, para os ricos, para pobres, para cristãos nominais, para ímpios. Deus quer nos usar para a sua missão. Ele não precisa de nós, mas Ele constantemente nos alcança, porque é um privilégio ser usado por Ele. É um privilégio ver o amor, a graça, o cuidado do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Ele continua usando profetas imperfeitos, como eu e como vocês. Isso aqui é um chamado para Jonas, para você, Jonas, para mim, Jonas, orarmos por pessoas e falarmos do amor de Cristo para essas pessoas. Deus quer usar a despeito de nós. Ele quer transformar nossas vidas, como nós veremos na semana que vem. Ele quer remodelar nossos amores, nossos ídolos. Ele quer nos oferecer uma segunda chance, como nós veremos no capítulo 3. Mas por ora, louvemos, adoremos ao Senhor de Jonas, que se encarnou e morreu em nosso lugar, e que pela sua graça continua usando pecadores como eu e você. Vamos orar? Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor Deus justo, amoroso, bondoso. O Senhor me alcançou e continua alcançando pessoas, Pai. O Senhor usa Jonas, como o Senhor usou Sansão, Moisés. O Senhor usa cada um de nós, profetas imperfeitos. Que possamos, Pai, no porto das nossas vidas, escolhermos obedecer ao Senhor, a sua vontade, Pai. E que os pecados que assolam nosso coração nos relembrem, nos mostre quem o Senhor é e nos traga de volta ao Senhor. Obrigado, porque no Senhor nós encontramos graça para fariseus como Jonas, para religiosos como Jonas, mas ímpios como aqueles marinheiros, Pai. E todos reconheceram que o Senhor, ao Senhor pertence a salvação, Pai. Use as nossas vidas, Senhor, para alcançarmos os marinheiros ao nosso redor, Pai. Use apesar de nós, para a Tua graça e para a Tua glória. No Teu nome que nós oramos. Amém.